Olá, meus alunos do primeiro ano da Escola Leopoldina. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. E conforme o nosso cronograma, iniciaremos essa primeira aula falando um pouco sobre a história da Educação Física, a origem e evolução, até chegar a essa parte pedagógica hoje que podemos chamar de Educação Física escolar. Eu vou ser bem breve quanto à origem e evolução, falando da educação física já como manifestação, né, da cultura corporal, que teve seu surgimento desde aos primeiros guerreiros em Roma, expandiu pela Grécia e através daquelas competições dos fortes guerreiros romanos e gregos deram início, né, a hoje a história, né, da ginástica, né? A ginástica tem muita influência. Antigamente a educação física era vista somente como ginástica, uma das bases, né, das nossas manifestações. Depois, quando ela foi inserida com esportes, jogos, danças e lutas, que podemos concluir que, pedagogicamente falando, a educação física hoje fica completa com todas essas manifestações, certo? É, Desde o início do seu surgimento, né, várias escolas, principalmente as escolas higienísticas, militaristas, dominavam, né, toda a Europa até chegar ao Brasil com essa maneira, né, de ensinar. A higienística voltada mais à saúde, a militarista formando guerreiros para as guerras e batalhas através dos exercícios físicos, homens fortes, certo? E voltando, né, uma sociedade mais atual, a educação física foi vista através do culto ao corpo, onde muitos adeptos buscavam a educação física para melhorar a parte física, ou com objetivos de saúde, ou com objetivos de manter o corpo em forma. Depois veio a expansão, né, em todo o território mundial das práticas esportivas, que veio, né, dar essa ênfase, esse reconhecimento da educação física em geral. E hoje eu trago para vocês uma revista, um PDF, que fala um pouco sobre o histórico da educação física escolar, certo? Desde a sua surgimento, né, até chegar ao Brasil. Lembrando que os destaques para o histórico da educação física é sempre os exercícios físicos, como movimento possível de controle, que tem uma finalidade de formar homens fortes. Esse foi o marco inicial da educação física escolar, formando homens ágeis, empreendedores, que atendessem às necessidades de construir e consolidar uma nova sociedade. A educação vista primeiramente através da ginástica, quando a inserção do homem era no ideia de ser um homem perfeito, que busca hábitos saudáveis, sempre capaz de se higienizar, disciplinar e corrigir corpos da população através das escolas. Existiam as escolas de ginástica, que esses homens eram inseridos e preparados para determinadas funções, para que tenham como finalidade, né, seres eficazes e produtivos, tanto para a indústria como para os outros tipos de trabalhos. Educação física, sinônimo de movimento, como ginástica também é o sinônimo de movimento. Ela se torna um dos conteúdos principais, né, das manifestações da educação física, porque é através dos movimentos de ginástica que dão origem ao surgimento de outros esportes, como correr, caminhar, certo? Daí surge determinados esportes como atletismo, que envolve todos esses movimentos. Antes de falar
a educação física, quando ela foi reconhecida pelo esporte, eu vou falar um pouco da educação física no Brasil, quando a escola recebeu influências da área médica, com ênfase em discursos pautados à higiene, aí de saúde e também de eugenia, que era dos interesses militares, como também a partir do final da década de 1960, os grupos políticos dominantes viam no esporte um instrumento complementar de ação. Aí, nesse sentido, a educação física passou a ter uma função de selecionar os mais aptos para representar o país em diferentes competições. O governo militar, nessa época, apoiou a educação física na escola, objetivando a formação de um exército composto pelaquela juventude forte e saudável e desmobilizando as forças opositoras. Assim, estreita-se os vínculos, né, entre o esporte e o nacionalismo, porque através disso houve-se interesses políticos e militares nessa época para formações de exército e educação física militarista. Hoje vocês veem algumas regras, mesmo na escola, aquela questão de ficar todo mundo em fila, de fazer alongamento. Tudo isso são deixados na história, né? São pontos que foi deixado na história para que possamos lembrar que todos esses marcos, né, teve influência na nossa educação física escolar de hoje. Aí, na década de 80, em virtude do novo cenário político, esse modelo de esporte de alto rendimento para a escola passou a ser fortemente criticado como alternativa que surgiram novas formas, onde surgiu novas formas de educação física na escola. Dessas considerações resultou um período de crise que culminou com o lançamento de diversos livros e artigos falando, né, sobre a origem e evolução da educação física, mas quando veio a criar esses livros e arquivos, mostra que a educação física já estava sendo inserida no currículo escolar e pedagogicamente ela iria ser trabalhada de outra forma, com profissionais, né, formados na área para poder atuar no ensino e aprendizagem de educação física. A produção teórica sobre a educação física brasileira passou a explicitar um tensionamento acerca da identidade dessa disciplina. Foi quando surgiu o movimento renovador, cuja proposta era construir concepções e afirmar posições na tentativa de romper ou superar a função sociopolítica e conservadora na educação física escolar. Era o surgimento, né, de uma nova escola chamada de educação física renovada, né, que, no entanto, alguns autores eles não deram conta de superar a educação física como componente curricular, ou seja, o movimento renovador crítico deixou lacunas dentre as principais. O movimento renovador era criticar o conservadorismo e a pedagogia tecnicista. Ele próprio se aproximou dessas características. Quando eles falam dessa educação física tecnicista, era aquela coisa voltada à regra, que era uma escola muito cheias, tanto de regras como também de pressuposto, né, vindo de outras escolas, tipo a militarista e as escolas de ginástica. Pessoal, para ser mais resumido com vocês do primeiro ano, eu acredito que se essa aula hoje fosse pelo Google Meet, eu ia indagar com uma pergunta muito simples, porque como vocês estão vindo agora para o ensino médio, sempre é bom saber o que vocês já têm conhecimento sobre a educação física, sobre o que é educação física, para que possamos ter, né, um trabalho mais efetivo diante de vocês. Mas infelizmente, devido a problemas de saúde da minha família, eu não pude hoje estar ao vivo com vocês pelo Google Meet, infelizmente. Mas eu queria que, se fosse possível, vocês deixassem nos comentários desse vídeo o entendimento de vocês sobre o que é educação física escolar.
que vocês entendem sobre a educação física. Se vocês entendem só como esporte, só como ginástica, tudo isso que foi falado faz parte da educação física, mas o entendimento de vocês é bem relevante para a nossa continuidade dos nossos estudos. Quem viu o nosso plano de ensino na nossa primeira aula, quem acompanhou, acredito que todos tenham acompanhado, a origem e evolução da educação física, como manifestação da cultura corporal do movimento, são um marco inicial para que possamos trabalhar todos os outros conteúdos, tanto a ginástica como os esportes, as danças, as lutas, tudo fica mais fácil. E hoje, já que a gente tem esse momento aí de pandemia, em casa, vocês têm mais tempo de poder produzir, né, leituras, textos e pesquisas em diversas plataformas, mesmo sabendo também que alguns alunos têm dificuldade de acesso, mas vocês, no decorrer da semana, tem como buscar texto falando sobre essa origem da educação física, o que é realmente educação física, porque muitas pessoas confundem a educação física somente como esporte, somente como jogo, e na verdade teve toda uma questão de escolas literárias para a educação física hoje estar nesse patamar. Não foi fácil trazer a educação física para dentro da escola como aula. É muito difícil a aceitação por parte de alguns governantes, né, que queriam retirar ela da escola, mas viram a importância, né, que ela tende em ser uma das disciplinas bastante efetiva, né, tanto de incentivo como também de importância para a saúde, de conscientização, da orientação do movimento, os movimentos adequados, toda a questão pedagógica de exercício, essa reprodução, né, da cultura durante a sociedade de inserir pessoas conscientes, tanto de atividade física como de práticas esportivas, de ginástica, de educação física escolar, tornar vocês pessoas conscientes. E a educação física no cenário escolar é uma proposta, né, uma tendência pedagógica, político-pedagógica, governamentais no ensino da educação física, que influencia, determina, interfere e orienta na prática pedagógica de professores e também de alunos. Foi o que eu acabei de falar. E a revista cita isso. E ainda destaca no contexto socioeconômico e político-cultural as condições organizacionais e materiais da escola. A imagem social e a realidade social, como parte desse processo, afirma, né? Podemos afirmar que tanto professores como alunos, a cada dia, deve se atualizar, ficar ligado acerca das novas produções, como livros, dissertações, teses, para poder inovar e atualizar nossos repertórios de aulas. Porque, como eu já fiz muitas aulas presenciais sobre a origem e evolução da educação física, mas nunca as pessoas abordam as mesmas coisas, porque sempre tem atualizações, inovações, como nessa aula que eu ia fazer diretamente com vocês, ouvindo vocês, formando debate, mas como já falei, infelizmente, devido a problemas de saúde, eu não pude estar ao vivo com vocês e deixei esse pequeno vídeo para que vocês possam entender esse contexto histórico, né, da educação física escolar, e afirma, né, que a maioria dos professores, eles procuram inovar, mas temem aquilo que é novo. E às vezes, você não pesquisar novas ideias, você acaba deixando os alunos baseados em uma única história, que às vezes o seu antigo professor deixou acerca da educação física. E sabemos que uma evolução bastante diversificada, devido a ter passado por diversos momentos históricos,
como a história do ser humano, ela surgiu junto com a história do ser humano, porque os primeiros movimentos surgiram desde o começo do mundo, e tudo quanto é movimento é sinônimo de educação física. Imagina aí, antigamente o homem caçava, pescava, é, todos esses movimentos eles utilizavam de alguns materiais para pescar, para caçar, tipo as lanças, que hoje vocês vê alguns esportes e era tipo baseado no que eles faziam antigamente. Todo esse processo de evolução teve só mudanças de nome e hoje alguns esportes são vistos mundialmente, porém teve todo um contexto histórico de associamento, né, de ideias para que possam torná-los mais corretos, né, através das regras e poderem de tal forma ser inserido diante da sociedade. Bom, pessoal, de início eu falei que era um breve histórico da educação física e eu já inseri a educação física escolar porque é o que a gente está vivendo na realidade, certo? Não adiantava eu vir com toda a história, passo a passo, desde quando ela surgiu, todas as escolas, militaristas, higienistas, para poder trazer essa realidade. Eu vou deixar esse material para que vocês possam ler nesses minutos finais da aula de vocês, antes de vocês ir para uma próxima aula aí, para vocês verem esse material. Peço que vocês estudem somente esse histórico da educação física escolar nessa revista e eu vou deixar também o conteúdo de ginástica já, porque tem uma associação ao processo histórico da educação física. Tudo iniciou através da ginástica. Por isso eu vou deixar 2 PDFs para que vocês possam acompanhar nesse primeiro capítulo a ginástica e o histórico da educação física escolar, para que na próxima aula a gente faça uma rápida atividade e na aula seguinte poder debater com vocês a revisão, né, e resolver essa atividade mesmo à distância. Ok? Espero que vocês tenham compreendido todo essa parte inicial. Qualquer dúvida, deixar nos comentários ou através do grupo da escola, da turma de vocês, para que possamos, né, dar continuidade a todo o nosso plano de ensino para 2021. Certo? Essa foi a parte introdutória sobre a educação física escolar. Espero contar com vocês na nossa próxima aula, com certeza ao vivo pelo Google Meet. E no mais, né, bons estudos. Lembrando que eu vou disponibilizar todo esse material para que vocês possam concluir essa aula de hoje no tempo normal de aula. Obrigado a todos e até a próxima.